E eu espero que, dentro das minhas limitações de reflexão, de pensamentos, eu consiga ser útil de alguma forma. Certo? Foi sugerido um tema para a gente refletir aqui hoje sobre o Consolador Prometido. O Consolador Prometido é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec trata desse. E o que é o Consolador Prometido? Aonde está essa discussão do Consolador Prometido? Ele está no Evangelho de João. E ele se estende no capítulo 14, dos versículos 16 e vai até o versículo 26. Eu resolvi pegar alguns trechos que falam sobre o Consolador Prometido para a gente fazer a reflexão no dia de hoje. E o primeiro trecho, que é o mais comum, diz o seguinte, vou pedir licença para ler para vocês. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Esse foi o tema sugerido para a gente fazer o Evangelho. Só que eu fui lá na frente, eu fiz dois recortes dessa passagem de João, que diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E no versículo 13, ele continua dizendo: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que não lhe viu. Eu sei que de início parece meio confuso, eu passei tantas passagens no João, mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai buscar entender o significado e o contexto de palavras-chave que estão nessas passagens. Note-se que na primeira passagem, Jesus diz que pedirá ao Pai para enviar outro Consolador. Ele não fala que vou enviar o Consolador, outro Consolador. O que nos indica que Jesus era o nosso Consolador. E que na ausência física, quando ele deixasse a terra, ele ia pedir para que o Pai enviasse à humanidade um outro auxílio. Kardec, quando fala do Consolador Prometido, ele diz que não seria esse Consolador uma pessoa, um outro Cristo que pudesse vir à Terra. Kardec define o Consolador Prometido como revelações enviadas do plano maior que pudesse esclarecer os ensinamentos do Cristo, que pudesse restabelecer tudo aquilo que Cristo deixou com o seu Evangelho, com os seus exemplos e que foi perdido no decorrer dos séculos. É importante ressaltar que de 2000 anos, obviamente, todos os ensinos do Cristo passaram por diversas interpretações. A nossa humanidade, pasme, já criou mais de 5.000 religiões catalogadas pela história. E dessas 5.000, boa parte delas fizeram o Evangelho do Cristo de acordo com seu grau de interpretação, de conhecimento, mas principalmente pelo seu grau de interesse. Então, quando Cristo fala que vai pedir ao Pai um outro Consolador, e vamos entender o Consolador como uma pleiade de revelações que vão chegar para nós por meio dos Espíritos, é justamente para resgatar o cristianismo, os ensinos do Cristo, os exemplos do Cristo que
perdido ou desvirtuado no decorrer da história. E a expressão Espírito da Verdade? O Espírito da Verdade é justamente a atuação desse grupo de espíritos dirigidos pelo próprio Cristo, que vem à Terra periodicamente nos trazendo ensinamentos, nos auxiliando tanto do ponto de vista intelectual, inspirando cientistas, inspirando pessoas responsáveis pela organização da nossa sociedade, bem como e principalmente o progresso moral. Então, esses espíritos, na verdade, nada mais são do que uma tríade de espíritos que vem com essa finalidade: auxiliar no progresso da humanidade, auxiliar no progresso moral da Terra. Kardec, nesse mesmo capítulo, o Consolador Prometido, também nos diz que esse ensino é periódico, ele não vem de uma vez. Ele vai vindo de acordo com a necessidade e a condição com que cada um dos povos do nosso planeta possa receber. No livro Céu e Inferno, Kardec faz um adendo importante sobre essas comunicações, sobre essas mensagens que os espíritos trazem para nós. Ele diz o seguinte, que por mais que nós tentamos impedir ou proibir qualquer comunicação espiritual ou qualquer coisa que limite aquilo que a espiritualidade quer trazer para nós aqui na Terra, não vai conseguir. Os espíritos sempre vão manifestar por nós, independente da forma e da religião. Porque, saibamos, a manifestação do Espírito não surge com o Espiritismo. A mediunidade não é propriedade do Espiritismo. Desde que se existe seres humanos organizados em sociedade, há a manifestação espiritual. Então, o Consolador Prometido é uma forma de utilizar essa manifestação espiritual de forma consciente para que restabeleça a verdade e os ensinos de Cristo no seu verdadeiro sentido. Como Kardec diz, com o intuito de dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Um outro ponto interessante, voltando para a questão do Consolador Prometido, é uma outra parte desse texto que nos merece atenção. Diz assim: o Consolador Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, o Consolador, que é a revelação, que é o Espiritismo, né? A nossa base teológica do Espiritismo é essa, né? O Consolador Prometido é o surgimento do Espiritismo na sociedade, o Espírito da Verdade, essa pleiade de espíritos que vem trazer esse resgate do Espiritismo. Eles têm o papel de ensinar todas as coisas e lembrar tudo aquilo que Cristo disse anteriormente. Então, o Consolador, a doutrina espírita e o Espírito da Verdade, o grupo de espíritos que nos faz essa revelação, tem dois papéis fundamentais. Primeiro, como já disse nessa passagem, ensinar todas as coisas. E aí eu pergunto, que coisas? O que são essas todas as coisas? Todas as coisas que existiam antes do Espiritismo. Vou dar um exemplo. A imortalidade da alma. Dizer que a vida continua após a nossa experiência na Terra não é algo que o Espiritismo criou. Os egípcios já acreditavam nisso há 10 mil anos atrás. Agora,
O Espírito da verdade, ou seja, os Espíritos vieram trazer para nós, depois que nós atingimos um certo grau de maturidade intelectual e um pouco de condição moral, de explicar como isso ocorre. De mostrar por meio da comunicação dos Espíritos como é a realidade, ou pelo menos um recorte da realidade do mundo espiritual. O que mais que é a verdade? E trazer a verdade? A reencarnação. O conceito de reencarnação existia independente do Espiritismo. Os hindus já acreditavam em reencarnação 3 milênios antes do Cristo vir na Terra. Os gregos, Sócrates, Platão, também já falaram de reencarnação. Até mesmo alguns fariseus, os judeus, não contestavam a ideia de reencarnação. O que difere nós espíritas dos povos antigos que falavam de reencarnação? É que eles não sabiam explicar. E eles não tinham a explicação da reencarnação por meio daqueles que já desencarnaram, da comunicação dos espíritos. Outro aspecto, o que é a verdade? A pluralidade dos mundos habitados. Saber que cada mundo que existe na nossa galáxia, no nosso universo, não está ali de enfeite. Cada espaço do universo tem uma utilidade. Cada espírito, dentro do seu grau de conhecimento, de compreensão e de evolução, vai viver no mundo que ele merece. Então, olha que interessante. Se falava-se em astronomia muito antes da vida de Jesus, mas os espíritos vieram nos trazer a explicação do porquê dos mundos, qual a finalidade dos mundos, resgatando o que Jesus disse quando veio à Terra: há várias moradas na casa de meu Pai. Ele estabelece todas as coisas. Essa é a função do Espírito da Verdade, dessa pleiade de espíritos que está conosco e que vem nos auxiliar com a orientação de Jesus Cristo. É importante a gente ressaltar isso. Penso eu que o papel maior do Espiritismo é justamente resgatar o Evangelho do Cristo. Botar de novo o Cristo na pauta das nossas vidas. Porque o Evangelho, no decorrer da história, ele foi totalmente obscurecido. Ele foi totalmente usado para interesses. Ele foi totalmente usado para manipular, para gerar guerra. Quantas pessoas morreram com a justificativa dos assassinos de estarem defendendo o Evangelho do Cristo? E aí eu pergunto: o Evangelho do Cristo pede para matar alguém? Kardec, nesse mesmo capítulo, ele diz o seguinte, que o Espiritismo não modifica o Evangelho. Ele explica o Evangelho por meio das comunicações e das revelações espirituais, que é o que Cristo fala na passagem do Espírito da Verdade. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda verdade. Ele vos guiará. Por que ele vai nos guiar? Porque o Espírito da Verdade não é a verdade. Ele é apenas o guia que nos orienta. E a doutrina espírita, a religião que nós abraçamos, não é a dona da verdade. O Espiritismo é um meio de compreender a verdade. Nós entendemos o Espiritismo e gostamos da doutrina espírita
porque ela nos traz um grau de compreensão e de conforto às nossas almas. Ela explica, busca explicar o que podemos chamar de verdade de acordo com a razão. Por que eu falo que o Espiritismo não é a verdade nem o dono da verdade? Vamos resgatar o Evangelho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Quem disse essa frase? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai, ou seja, ninguém chegará ao topo do progresso espiritual se não for por meio de Jesus, admirando e contemplando a sua imagem, não compreendendo o seu Evangelho e buscando colocar em prática aquilo que ele praticou. Porque Jesus materializou todo o amor divino, bem como nos trouxe todas as leis divinas, tanto na teoria, com aquilo que ele pregou aos apóstolos, mas principalmente pela prática, morrendo na cruz. Então o Espiritismo é apenas uma forma de compreendermos isso. É a maneira com a qual os Espíritos, com orientação do Cristo, voltam à Terra, aparecem na Terra e buscam resgatar os ensinamentos cristãos. A verdade, os ensinamentos, as leis divinas, elas são reveladas gradualmente pela humanidade. E o Espírito Verdade é uma equipe espiritual encarregada de auxiliar o progresso da humanidade. O Espírito da Verdade, os Espíritos da Verdade, vamos dizer assim, eles revelam a verdade não apenas pelo Espiritismo, mas também em outras religiões. Talvez não por meio da manifestação mediúnica, por meio da psicografia, porque o Espiritismo ele não pode, ele deve ser o detentor da verdade. Deus, eu tenho certeza absoluta que não quer que o mundo vire espírita. Deus não está preocupado se a humanidade será toda espírita. Isso é pouco importante. Mas Deus quer que a humanidade aprenda a ser bom. Aprenda a seguir o caminho do bem, cumprir as leis divinas. Isso é mais importante do que o rótulo religioso. E o Espiritismo, ele é um instrumento de reconduzir todos nós a refletir sobre o ensinamento e os exemplos do Cristo. É só com o Evangelho que nós vamos progredir moralmente. É só com o Evangelho que a humanidade vai progredir. E obviamente Jesus não cuida só dos espíritas, mas cuida de todos nós, de toda a humanidade. E todos nós somos a grande família, e todos nós somos irmãos. O Cristo não é propriedade de nenhuma religião. Cristo não é propriedade, ninguém pode ser dono ou deter a verdade de Cristo. Nenhuma religião pode isso. E o Espiritismo